pode dar um resumo para... É porque o Ezequiel está me perguntando se eu posso dar detalhes mais sobre esse trabalho. Eu acho que ele não estava na reunião, e daí eu queria pedir para o senhor só dar uma sintetizada no que a gente vai fazer e tal. Claro, sem problema nenhum. Faz muito bem em perguntar, porque esse nosso sistema à distância aqui, veja, quando a gente está em sala de aula já é complicado, e nós agora afastados, e de 40 alunos temos 12 reunidos aqui, como eu já externei para vocês das outras vezes. Eu não sei bem como é que a gente vai terminar isso, né? Mas vamos fazer todo o esforço, né? Inclusive para prestigiar vocês que fazem, né, fazem questão, estão participando aí, tá? Então não é nenhum problema, eu faço questão que vocês perguntem e a gente possa reforçar tudo que a gente está propondo, tá? Então, oficialmente, a gente está começando nosso encontro aí de 30 de outubro na disciplina de Administração Rural, tá? Essa etapa vai até dia 18 de dezembro, que é uma sexta-feira, que é justamente o último dia do período de atividades remotas, e nesse dia nós também teremos encontro. Tá? Então, a pedido ali da Isabel e do Isaquiel, eu vou fazer uma recapitulação aqui do que a gente está fazendo, tá, pessoal? Primeiro, os conteúdos que a gente vai trabalhar até o dia 18 de dezembro seriam objeto de uma prova online, certo? Num formulário online, e como alguns fizeram lá na disciplina de economia, certo? Só que eu propus aqui, a maioria dos alunos aceitou, nem todos estavam presentes, que é opcional para o estudante fazer um curso de planejamento estratégico da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Eu coloquei o link do curso lá no tópico do nosso primeiro dia de aula, e o aluno que fizer o curso até uma semana antes do dia da nossa prova e me mandar o certificado por e-mail, a nota que consta no certificado vai ser a nota do aluno na prova, e, portanto, o aluno vai estar dispensado da prova. Ele substitui a prova com a participação exitosa neste curso de planejamento estratégico. Foi para ser redundante aqui, uma estratégia que eu procurei encontrar dos estudantes poderem usar melhor o seu tempo, com mais dinamismo, com mais desenvoltura, com mais elasticidade, porque aí você estuda ali no horário que você de noite, final de semana, o curso também não é difícil, o curso vale a pena. Então, essa é uma das avaliações da disciplina nessa etapa das ARs. Essas ARs, elas vão ter duas avaliações, uma delas é essa prova, que pode ser substituída pelo certificado. Essas avaliações das AERs valem 50% da disciplina. Tá? No final, podem valer até mais, tá? Mas vai depender do andar da carruagem. A proposta é, inicialmente, 50%. E desses 50%, então, 50% dos 50%, para já entrar num dia um mês aqui, é esta avaliação online substituída pelo certificado do curso. Os outros 50% é um trabalho que vocês vão fazer a campo e vão produzir um resultado na forma de um resumo, de um banner, que eu ainda não disponibilizei para vocês, mas semana que vem já vai estar com vocês. Só não estou colocando tudo de uma vez para não ser uma avalanche, tá? Porque hoje já coloquei vários materiais, a gente vai conversar isso em seguida. Então, vocês reunidos em grupos de 3 e, excepcionalmente, 4 estudantes, nunca mais do que isso, tá? Vocês vão trabalhar, portanto, em equipe, tá? E essa equipe vai ter a liberdade, né, de escolher uma atividade rural. Não precisa ser toda uma propriedade, mas uma atividade desenvolvida dentro de uma propriedade, onde vocês vão fazer todo o levantamento de custos e vão tentar isolar e identificar o custo de produção daquela atividade dentro da propriedade. Então, pode ser o fumo, pode ser o milho, pode ser, como vocês estão
buscando aí, pesquisando qualquer atividade rural, inclusive algumas mais correlatas. Eu já falei até numa outra oportunidade que a gente já trabalhou com serraria, por exemplo, o custo lá do metro de madeira produzida, por exemplo. Isso, na verdade, a metodologia que nós vamos utilizar aqui, ela pode ser adaptada e utilizada para qualquer bem econômico, não precisa ser só um bem, né, um produto de origem agropecuária. Poderia ser lá produzir também uma pasta de dente, por exemplo, um tubo de pasta de dente dentro de uma indústria. Tá? O procedimento é praticamente o mesmo, então a gente vai aprender a seguir essas etapas, e é isso que nós estamos fazendo nas nossas aulas. Então, vocês reunidos em grupo, vão escolher, de preferência, eu entendo que dentro do grupo vai ter alguém que conhece alguém, ou que trabalha com uma atividade rural, ou que a família trabalha, e aí vocês, através das conversas, conseguem identificar a melhor oportunidade, né, a melhor situação para, dentro desse nosso contexto de atividade remota, estudar, a melhor atividade para estudar. E vão usar um programa de computador chamado Rural Pro 2013, a versão 2013, que é produzido pela Emater do Distrito Federal, era distribuída gratuitamente, eu já fiz alguns comentários aqui. Hoje eu não sei mais de nenhum programa gratuito de contabilidade rural que esteja disponível. Eu conhecia duas realidades, né? O Contagri da Ipagre e o Rural Pro da Emater. Nesse momento, os dois estão fora do ar, tá? Eu tentei fazer e fui pessoalmente lá em Florianópolis, no CPEA, né, que é um órgão da Ipagre, dentro do qual foi desenvolvido o Contagri, só que eu já falei para vocês aqui que o Contagri, ele já não recebeu atualizações para funcionar bem no Windows 10. Então, nós fizemos um acerto IFC com a Ipagre, eles disponibilizaram esse programa, mas ficou muito complicado para usar o Contagri, porque aí o cara não funciona no Windows 10, né? Ele dá bug, aí teria que usar dentro de uma máquina virtual. Então, eu deixei de lado usar o Contagri e usamos o Rural Pro. O Rural Pro é um programa gratuito da Emater, porém ele também não recebeu continuação, e a Emater tirou do ar. A questão é que eu baixei vários instaladores do Rural Pro, e ele continua funcionando muito bem, que não precisa de atualização, tá? E aí nós vamos usar o Rural Pro. Eu hoje mandei para o e-mail de vocês o arquivo de instalação do Rural Pro, tá? O arquivo zip, é muito complicado mandar zip hoje em dia. No Siga eu não consigo colocar. E no e-mail ele até aceitou, tá? Mas ele geralmente desconfia dos arquivos zip como uma possibilidade de fraude, de vírus. Então, vocês todos depois têm que abrir o e-mail e ver se conseguem baixar no seu computador. Ó, tá chegando aqui o Vitor. Conseguem instalar no seu computador esse programinha. Ele é bem leve, tá? Não é vírus, tá? Ele é bem leve e não ocupa espaço, memória do computador de vocês. É um programa de base bem simples. Então, que tarefa eu preciso que vocês façam nessa semana? Já falando aí. Instalem no computador de vocês o Rural Pro e vê se ele funciona, se abre certinho, tá? Certo. Eu mandei junto no e-mail, verifiquem lá, o manual da versão de 2010, porque o 2013 eu não consegui a versão, tá? Mas ele é praticamente a mesma coisa, mudou muito pouco, tá? E no Siga, no tópico da aula de hoje, eu coloquei um pequeno roteirinho, tá? Vocês vão ver que o roteirinho, vocês não precisam fazer o exercício do roteiro. Aquele roteiro eu fiz para um curso de gestão que a gente deu para agricultores familiares, tá? Um curso rápido desses, de poucas horas. E a gente usou o programa também na minha parte lá, e eu fiz esse roteirinho para a gente usar naquele curso. Mas acabei divulgando aqui para vocês, porque principalmente na parte inferior, ele mostra lá em 5, 6 passos as primeiras etapas que você deve cumprir para alimentar o programa. Claro que tudo aquilo ali nós vamos fazer aqui, no nosso horário de aula, passo a passo, já a partir da semana que vem, a gente vai abrir o programa e vai já mostrando como é que cadastra a propriedade, por onde que começa a alimentar o programa.
certo? Porque nós não temos tempo a perder. Semana que vem já é novembro, né? E principalmente as dúvidas, as dificuldades vão surgir durante a execução do trabalho. Então eu não posso ficar aqui floreando, enfeitando e depois pensar que lá no dia 10, 11 de dezembro vai aparecer um trabalho pronto, perfeito. Porque eu mesmo tive uma série de dificuldades para me acostumar com o programa e entender todas as etapas, tá? E agora eu estou aqui me propondo a ensinar vocês. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso aí nesse mês de novembro, tá? Então, já mandei o programa, vocês baixem ele lá para ver se está funcionando certinho. Depois, os resultados do processamento dos dados no programa, ele te dá umas tabelas bem bonitas, bem amigáveis, de fácil compreensão, dentro da metodologia que a gente está seguindo, da Conab e do Instituto de Economia Agrícola, porque elas são confluentes, né? Elas só mudam lá no finalzinho, que é a parte do custo de oportunidade, que é o assunto que nós vamos continuar trabalhando hoje. Então, e hoje nós vamos debater mais um pouquinho sobre o custo de oportunidade, se for possível, iniciar a discussão sobre as depreciações também. Então, eles só mudam isso, e o programa, ele aceita tanto você alimentar ele com custo de oportunidade, seguindo a metodologia da Conab, ou deixar algum custo de oportunidade de fora, seguindo a metodologia do Instituto de Economia Agrícola. O programa, ele é flexível com relação a isso. Como eu ia dizendo, ele te dá tabelas muito bonitas, muito amigáveis, bem explicativas, e também te dá alguns gráficos. Essa tabela e os gráficos são o que a gente vai usar no resumo do nosso trabalho. Então, também, com dois objetivos, para facilitar o trabalho de vocês e para deixar de fácil visualização para quem for ler, entender o trabalho de vocês, eu bolei um resumo, um modelo. Vocês não vão fazer um texto lá de 5, 10 páginas, um caderno, nada. Vocês vão fazer uma página. Vocês vão fazer uma página. Certo? Stephanie, deixa, por favor, o teu e-mail aqui no chat. Provavelmente foi porque eu peguei a lista de e-mails lá no primeiro dia da disciplina, no SIGA. E aí, como a tua matrícula entrou depois, o teu nome não ficou na lista de e-mails, tá? E aí eu vou, depois da aula, eu acrescento o teu e-mail nessa lista que eu tenho e mando um e-mail específico para você com esses dois arquivos, tá? O instalador do Rural Pro e o manual do Rural Pro da versão 2010, porque 2013 eu não encontrei, mas ele serve, tá? O tutorial, o tutorialzinho que eu fiz já está no SIGA, tá? E também, para concluir esses avisos paroquiais aqui, no SIGA, no tópico de hoje, eu coloquei já uma sequência de slides, onde a gente vai falar sobre a depreciação, principalmente, mas ele também aborda lá a exaustão e a amortização, que são dois outros conceitos que a gente pode, talvez, utilizar aí nesse nosso trabalho, mas, sem dúvida, as depreciações a gente tem que, sim, se apropriar desse conceito e saber as possibilidades de uso. Tá? Se bem que o Rural Pro, ele só usa um modelo de depreciação que eu vou explicar depois, que é o mais simples, mais fácil, não que seja o mais correto, mas ele é usado dentro da contabilidade oficial. E a gente já discute isso. E, por fim, pessoal, ainda dentro dos avisos, vocês orem, eu tentei atualizar as presenças dos 2 dias que a gente já teve. Então, quando puderem, dê uma olhadinha no SIGA e ver se quem participou em algum momento aqui da nossa aula, da nossa reunião virtual, está lá com a justa presença, ver se eu não errei nada, tá? E também eu vou pedir agora que vocês que estão presentes aqui coloquem presente, deem um oi no chat ali, porque é dali que eu vou tirar as presenças para o dia de hoje. E lembrando também, para ficar gravado aqui, estando presente aqui na nossa reunião virtual, não é a única forma de ter a presença, né? Respeitando a orientação da coordenação do curso
e as normas das atividades remotas propostas pelo Consuper, o aluno também pode ter a presença se ele executa todas as atividades propostas, tá? Então, esse meu pedido aqui para receber as presenças de vocês, ele é uma formalidade para eu ter um certo acompanhamento, saber quem são os estudantes que estão lá presentes a cada dia, para não ter nenhuma surpresa, porque também acontece do aluno que não veio em nenhuma reunião aqui virtual, também não entregou nenhum trabalho, e lá no último dia, ou até depois das últimas avaliações, ele dá o ar da graça, né, dizendo, professor, como é que eu resolvo? Aí eu preciso ter esse, vamos dizer assim, esse histórico registrado, tá bom, pessoal? Então, acho que tá bem claro aí, tá? Antes, então, da gente concluir aqui a nossa discussão sobre os custos de oportunidade, alguém gostaria de falar, ou ficou alguma dúvida, ou qualquer coisa, fiquem à vontade aí para se manifestarem. Isaquiel não teve presente semana passada, ficou alguma dúvida ainda, ou podemos continuar? Como é que estão aí? Ok, professor, a dúvida que eu estava, o senhor esclareceu. Tá, beleza. Então vamos continuar. Vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Na semana passada, a gente deu uma conversada sobre o custo de oportunidade, né? O custo de oportunidade é chamado também de custo alternativo. E de uma forma mais simples, ele é chamado de juros, né? O custo de oportunidade é o custo de você deixar de fazer alguma coisa, né? De fazer uma coisa alternativa. Então, quando eu pego um determinado montante de capital, né? Vamos dizer, tem lá 10 mil reais e decido que vou construir uma câmara fria para armazenar os morangos que eu colho da minha lavoura, para poder ter uma logística melhor de entrega dos morangos, para não precisar todo dia, por exemplo, mandar morango lá para o mercado, poder armazenar eles e poder mandar uma vez por semana. Eu tenho que fazer um cálculo do custo de oportunidade desse investimento, porque esses 10 mil reais que eu vou investir nessa câmara fria, eu poderia, por exemplo, colocar em outras alternativas, em outras oportunidades, daí que vem o termo custo de oportunidade. Eu poderia colocar ele, por exemplo, no banco para render juros. E, de repente, eu continuar com o meu método mais simplificado de despacho de morangos, e aqueles 10 mil está rendendo juros no banco. Então, esse é um tipo de análise que a gente tem que fazer, que o gerente, né, que o administrador, que o agrônomo, administrador, tem que fazer para cada passo que se dá dentro da atividade rural, né? Não é só achar que vai melhorar, vai facilitar a minha vida, mas eu tenho que colocar na ponta do lápis para ver se essa facilitação realmente vai valer a pena. Certo? E aí a gente estava conversando sobre qual é a nossa referência, então, desse custo de oportunidade, porque a gente tem que olhar para a nossa realidade também, para o mercado brasileiro, e nós estamos aqui, gente, para variar, o Brasil está sempre em crise, é difícil achar um momento da história brasileira, da história política e econômica brasileira, que a gente não vive instabilidade. Não dá para lembrar um ano agora dos últimos, dos últimos 7 anos em que não teve instabilidade, né? Vamos ver aqui, ó, 2013 começou aqueles protestos nas ruas, os black blocs, né? 2014 foi um ano de eleição muito tenso, né? A eleição, não se sabia o resultado da eleição até as últimas urnas serem abertas, né? O governo da Dilma já começou em crise. Ele foi em crise até o impeachment, né? O impeachment, todo ano de 2015 foi aquele negócio, abre impeachment, não abre impeachment, abre impeachment. 2016 foi o ano que primeira metade do ano, o único assunto era impeachment. Quando lá em maio, junho, a Dilma foi afastada para entrar o Temer. Todo o governo do Temer foi instável, né? Teve aquele escândalo do Joesley, teve a greve dos caminhoneiros,
Na greve dos caminhoneiros, a Bolsa Brasileira caiu 10% num único dia. Lembram da greve? Né? Então, e daí em diante, gente, é só crise. Né? Nesse momento, esse ano nem se fala, né? Nós estamos aqui nessa situação à distância. A Bolsa caiu 10% por 4 dias seguidos, eu acho. Isso foi a pior crise da Bolsa Brasileira. Então, nós nunca temos estabilidade. E óbvio que isso reflete nos investimentos financeiros. Este ano de 2020, desde janeiro, quem tinha algum investimento financeiro, a maioria deles não rendeu, a não ser quem tinha dinheiro em ouro ou em dólar. Quem tinha investimentos em reais, ou empatou ou perdeu dinheiro, de janeiro até agora. E agora nós estamos falando em terminar o ano, gente. Essa semana que vem é novembro. Tá? Então, aí a gente olha quais são as oportunidades de juros. Se eu colocar um dinheiro em reais para render, a nossa referência é aquela tabela que eu mostrei para vocês. A tabela do Tesouro Direto. Né? Agora são 5 para as 9, às 9h30 vai abrir a tabela do Tesouro Direto para o dia de hoje. A gente olhou que para médio prazo o juro está um pouquinho mais de 7%, e por um prazo um pouco mais longo, aí de uns 10 anos, o juro está já batendo 8%, e esses valores são anuais. Portanto, essa seria a nossa referência, certo? Para o custo de oportunidade. Os juros que um investimento renderia a médio prazo em um investimento conservador. Tá? Eu não posso também dizer, eu ganharia tanto se aplicasse no Bitcoin. Não, o Bitcoin ele cai 10% num dia, sobe 10% no outro dia. Não dá para saber se alguém vai ganhar dinheiro com Bitcoin. Tá? Mas o que dá para saber é que se eu pegar os 10 mil do possível investimento no Morango, da Câmara de Climatização do Morango, que eu posso construir com 10 mil, mas se eu botar para render no banco, investido em títulos do governo, ele vai me render a médio prazo entre 7% e 8% todos os anos. Então, ele vai me render lá, vamos dizer, R$700 todo ano. Tá? Pelos próximos 10 anos. Esse é o retorno que daria, esse é o juro que daria, esse é o custo de oportunidade. E como é que eu transmito isso, como é que eu repasso isso para a apuração de custos no processo de produção de morango? Bom, se eu realmente resolver investir nessa câmara de climatização, cujo custo é R$10 mil, eu tenho que colocar que o custo de oportunidade do capital da câmara é de 7%, portanto, R$700 todo ano, certo? Então, a câmara vai entrar com um custo de oportunidade de R$700 todo ano, fora outros custos que vão estar ligados à câmara, certo? Que vocês já estão imaginando aí, que é depreciação, porque essa construção não vai durar para sempre, né? Ela tem uma vida útil. E os custos de manutenção da câmara, porque também eu tenho que ir mantendo, né? Pode furar o telhado, pode dar um problema na rede elétrica, pode cair um azulejo, alguma coisa, né? O refrigerador lá, a parte mecânica pode e deve necessariamente receber uma manutenção preventiva. Então, e são outros custos que vão estar ligados lá a essa câmara. Então, a gente já elencou, no mínimo, 3 grupos de custos, né? O custo de oportunidade do dinheiro da câmara, do capital da câmara, a depreciação da câmara, que nós vamos ver se a gente começa a discutir hoje, e a manutenção da câmara, certo? E esses 3 custos vão ter que aparecer lá na minha planilha de custos do Morango. Tá? E, claro, o programa, o Rural Pro, vai nos ajudar, facilitar, porque ele vai ter o campo esperado lá onde eu vou entrar e alimentar ele com esses 3 grupos de custos da Câmara. Tá? Então, hoje a gente vai terminar de concluir essa discussão do custo de oportunidade. Então, fica como referência para nós aqui a gente colocar um custo de oportunidade, porque esse número, esse 7%, 8% que eu estou aqui repetindo para vocês,
é um número que o programa vai te pedir. Ele vai te pedir, tu vai colocar algum juro sobre o capital? Ele pede em algum momento para a gente colocar um juro sobre o capital. Ele não te diz qual é o juro. Nós temos que colocar esse juro de acordo com a nossa realidade política e econômica. Por isso que eu fiz essa rápida revisão para vocês da nossa instabilidade política e econômica aqui, mais recente do Brasil. Tá? Então, hoje, eu diria que o custo de oportunidade está rodando aí na faixa de 7%, 8%. Tá? O custo de oportunidade do capital financeiro, de um investimento que você poderia fazer. Pessoal, antes de eu projetar os slides, sobre essa fala aí, vocês gostariam de comentar alguma coisa? Entenderam? Tem alguma divergência? Querem que eu esclareça alguma coisa? Deem um alô aí, por favor. Por enquanto, certo. sigo. 7% tá bom, Isabel? E Não, agora, né? Tu entendeu que a gente não pode colocar para ir para o juro da poupança? A poupança está lá eu vou mostrar aqui que vai ficar mais fácil. Como o custo... Se eu consigo abrir. Bom, como rendimento 7%, né? Tá baixo, mas veja. Olha aqui, ó. Tá bom como custo. Tá bom, beleza. Olha aqui, ó. Eu não sei se vai aparecer para vocês. Eu estou na página do Infomoney. O juro da poupança, aqui o valor mensal, 0,11% ao mês. Tá? Isso vai dar um pouquinho mais de 1% ao ano. Tá? Então, o custo de oportunidade, eu não posso usar o juro da poupança, porque a gente teria a opção de colocar no Tesouro Direto, que seria quase 7 vezes o juro da poupança. Tá? Isso seria, então, falsear. Porque se eu colocar o juro da poupança como custo de oportunidade, ele vai falsear os dados, ele vai dizer, não, então vale a pena eu construir lá a minha câmara de climatização do Morango, ou comprar uma coletadeira, ou investimento que vocês imaginem, porque no banco não vai render nada. A gente escuta muitas pessoas falando isso hoje, dizendo, não vou deixar o dinheiro na poupança porque lá não rende nada. Minha irmã fala isso toda hora. Eu vou gastar tudo porque na poupança não rende nada. Mas, claro, ela está no investimento errado, não pode deixar na poupança. A poupança é 1%. Nossa inflação a inflação maquiada do IBGE está entre 3,5% e 4%. O INPC, vocês viram quanto está? Está quase 20%, gente, ao ano. Então, mesmo a saca de soja, Antônio, poderia, desde que o investimento em saca de soja seja uma opção para você, tá? Hoje, tu pode comprar, pode fazer trades, né, investir em sacas de soja, dá para fazer isso. Tem alguns mercados, algumas bolsas que permitem isso. Agora, veja, Antônio, investir em saca de soja como investimento financeiro mesmo, assim, o Antônio está falando para nós o seguinte, tu não é plantador de soja nem nada, tu só vai especular com a soja. Em vez de comprar Bitcoin, tu vai comprar saco de soja. E o saco de soja vai ficar no teu nome lá numa corretora, dentro de um armazém. Tu não vai botar a mão em soja nenhuma. Esperando que a soja valorize. Certo? Mas é um investimento arriscado. Eu diria que é quase, Antônio, como um Bitcoin. Claro que agora, no último ano, a soja valorizou bastante. Mas não pelo seu valor intrínseco. Valorizou para nós em reais porque o dólar explodiu. Certo? O bushel da soja em dólares não variou muito, é quase o mesmo valor desde 2014. Desde 2014, o preço da soja está meio, assim, estabilizado. O que acontece é que em 2014 o dólar estava a 2,30. 2,20, 2,30 no começo de 2014, podem pesquisar. E hoje nós estamos flertando com o dólar a 6. Tá, pessoal? Então, o preço da soja em dólares é quase o mesmo nos últimos 6 anos. Só que o dólar quase triplicou, por causa dos motivos que eu já mostrei para vocês, a nossa instabilidade. E aí, o que acontece?
O valor da soja quase que triplicou também, né? O valor da soja para o agricultor. Só que isso vem com uma penalidade muito grande também para o agricultor, por causa dos insumos, né? Agrotóxico, adubo, combustível, máquinas importadas, tudo isso sobe também na esteira, né? No ritmo do crescimento do dólar, tá? Mas resumindo, Antônio, sim, você pode usar a saca de soja como referência, mas tu não sabe se ela vai subir ou se vai cair. Tá? Hoje o preço está atrativo pelo alto custo pela alta valorização do dólar, e sendo que alguns custos estão em reais para o agricultor. Quais os custos que estão em reais para o agricultor? É o valor do pedágio, a mão de obra, o combustível mesmo. Neste ano, excepcionalmente, ele ficou mais barato para o agricultor por causa da crise mundial, né? Eu entendi, Antônio, como investimento, tá? Mas veja, aquilo que eu mostrei, o Tesouro Direto, ele vai te dar 7% fixo todo ano. Tá? Aquele é o investimento conservador. E a soja, você não sabe se vai subir todo ano. O que eu estava relembrando aqui é que a soja realmente subiu nos últimos anos, o valor dela em reais, mas não é porque ela ficou mais cara no mundo, é porque o real ficou mais barato. Isso, tem o risco, exatamente, é isso. Tu não sabe. É porque é o seguinte, a área de soja subiu bastante no Brasil e no mundo. Então, como o mercado de soja, que é uma commodity, ele está assim, totalmente aberto para a lei da oferta e da procura, vai depender muito do consumo de soja mundial e principalmente da demanda da China, tá? Então, se acontecer qualquer coisa, da China aumentar a sua área de soja, ou por algum motivo lá a China comprar menos soja no mundo, isso afeta o mercado de maneira geral, e o Brasil talvez o mais afetado, né? Porque o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador, sem dúvida. Produtor, eu tenho minha dúvida se ele não está empatado ali pau a pau com os Estados Unidos, mas é o maior exportador de soja. E a soja, dentro do PIB brasileiro, ela tem uma importância maior que em outros países. Então, não dá para nem comparar com os Estados Unidos. Lá, a soja para os Estados Unidos, para o PIB dos Estados Unidos, ela representa pouco. Para o PIB brasileiro, é uma âncora, principalmente agora que os outros elementos do PIB, como a indústria e os serviços, tiveram uma retração muito grande por causa do coronavírus, né? E vocês acompanharam que o único segmento da economia que continuou crescendo praticamente sem sofrer grandes interferências, sem reduções por causa da epidemia, foi o agro, né? Ele continuou crescendo como vinha crescendo. Tá? Então, basicamente é isso. Você resumiu tudo, Antônio. É o risco, tá? É só a questão do risco, tá? Mas porque tu não sabe quanto a soja vai crescer e se ela vai crescer, né? Então, como é que você colocaria isso numa planilha de custos, né? Vamos lá. Eu vou terminar, então, com a apresentação dos slides aqui, porque a gente já tem um bom tempo de conversa e a gente não quer aborrecer muito vocês. Lembrando, então, que agora eu não consigo olhar no chat, porque eu estou com uma área total aqui. Essa foi... Quem olhou o material que eu coloquei semana passada, essa é uma figura que está lá no Instituto de Economia Agrícola, né? Que é aquele artigo de 2012, que é uma releitura, né? Uma renovação daquele artigo do Matsunaga de 76, se eu não me engano. Então, ele apresenta graficamente uma ideia de como que se compõe o custo operacional. Tá? O custo operacional, ele deixa de fora, ele é um conceito que eu estou repetindo para vocês, eu vou incomodar isso aí até o fim, né? Até dezembro, eu vou usar muito essa expressão, né? Porque foi um marco, como eu falei para vocês,
para apuração de custos, né, para metodologia de apuração de custos aqui no Brasil, uma tecnologia brasileira, vamos dizer assim, porque não deixa de ser uma tecnologia, onde eles conseguiram separar aqueles custos que realmente estão mais ligados à produção, que esses, obrigatoriamente, tu tem que considerar para analisar a viabilidade ou não da continuidade daquela atividade agrícola, certo? No custo operacional, estão de fora os custos de oportunidade da terra, do capital e da mão de obra do empresário, ou seja, aquilo que nós já discutimos semana passada com a contribuição do Antônio, o Prolabore, tá? Esses 3 custos. Mas não está fora todo o custo de capital, porque o capital de custeio, ele está aqui. Então, pelo menos o custo do capital de custeio, que aparece aqui como forma de juros de custeio, esse custo de oportunidade aparece aí, tá? Ele aparece tanto se você pegar um financiamento de custeio, né, pegar lá o plano safra do governo para o custeio da safra, que é uma coisa muito comum, muitos agricultores pegam dinheiro emprestado para custear a lavoura, né, as despesas lá operacionais, como, por exemplo, combustível, os outros insumos, agrotóxico, adubo, semente, mão de obra. Então, se você pegar emprestado esse dinheiro, você vai pagar juros, eles aparecem aqui. E se o agricultor se autofinancia, se ele tem uma boa reserva, dinheiro guardado, e não pega empréstimo, seja privado na rede de bancos, ou seja, um empréstimo do governo com plano safra ou similar, ele vai usar o dinheiro dele, então, para comprar semente, o agrotóxico e tudo mais. Mas, ainda assim, ele tem que considerar o custo de oportunidade do capital do custeio, porque ele poderia, em vez de comprar a semente, o agrotóxico, ele poderia não fazer nada, ficar deitado numa rede, e este dinheiro da semente, do agrotóxico, está lá no banco rendendo juros. Esse 7% que eu venho falando para vocês. Então, todo esse investimento no custeio, vamos dizer, ou esse custeio da lavoura, esse compra de semente, do agrotóxico e tudo mais, ele poderia não fazer e estar recebendo juros desse dinheiro, tá? Então, o custo de oportunidade do capital, ele acaba sendo dividido em 2, o capital fixo e o capital de custeio. Tá? O juro do capital de custeio entra no custo operacional de acordo com essa metodologia aqui, ou de acordo com qualquer outra metodologia. E o custo do capital fixo, que é aquele custo de oportunidade da câmara fria de morango, nesse momento, ela está fora aqui. Tá? O custo de oportunidade lá das benfeitorias, nessa figura que a gente está olhando aqui, ele está fora, ele é fora do custo operacional, ele é um custo de oportunidade, ele está fora aqui. E lá no Rural Pro, vai ser, como eu falei, vai ser possível tanto seguir esses passos aqui, que estão ilustrados nessa figura do custo operacional proposta, preconizada pelo Instituto de Economia Agrícola, e vai ter também o bracinho para a gente colocar depois, desculpem, o custo de oportunidade. Tá? Então, vamos continuar. Tem uma coisinha que eu não falei para vocês lá na aula passada, mas já quem passou os slides talvez tenha visto isso. Tem uma tese aí que agora eu fiquei até sem o nome do autor. Na tese dele, ele pesquisou, o nome do rapaz está lá, eu acho que é Carvalho, né? Mas, poxa, ficou fora aqui do meu slide. Ele fez uma pesquisa para os agricultores, e foi investigar por que os agricultores têm tanta resistência ou restrição em fazer uma apuração precisa do seu custo de produção. Por que a maioria dos agricultores não tem na ponta do caderno, na ponta do lápis, ou no computador, ou num programinha, num aplicativo de celular, hoje seria bem fácil, as suas contas bem organizadas, bem apuradas, bem precisas? Aí, ele elencou os principais motivos pelos quais os agricultores não fazem esse controle financeiro da sua propriedade de forma correta. E foi muito interessante os resultados que ele obteve. Ele elencou aí
nesta lista dos principais motivos, e eu vou ler eles para vocês, porque ficou bem interessante. Primeiro, por falta de conhecimento. O agricultor não tem estudo para isso, né? Poderia ter, ele não precisa fazer uma faculdade de agronomia para poder se apropriar desse conhecimento. Ele pode ser um autodidata, ele pode pesquisar por conta própria, e hoje com a internet, com o professor Google, dá para a pessoa se virar, ela tendo vontade, tendo discernimento, consegue também, tá? E a pessoa pode fazer um curso rápido na área de gestão agrícola, onde vai conseguir também as noções principais para ele começar a fazer. E depois a prática é que vai apurar, né, aperfeiçoar esse processo. Né? E óbvio que o agrônomo, né, o profissional formado, ele faz parte da sua formação, é uma obrigação ele saber apurar corretamente o custo de produção e ter o controle financeiro de uma atividade rural. Por isso que a gente vai ficar batendo bastante em cima dessa tecla. Por resistência, incapacitar pessoas para organizar as informações que deverão ser controladas, ou seja, resistência, negacionismo. Tá? C, por achar que já sabe tudo, o agricultor diz, não, isso eu tenho na cabeça, na cabeça eu sei te dizer tudo, eu sei quanto me custa cada quilo de porco que eu crio. Pode ser por isso. Letra D, por um negócio estar dando lucro, e achar que sempre vai dar lucro, ou seja, está sobrando dinheiro no bolso, e ele diz, olha, do jeito que eu estou fazendo, está bom, não precisa vir ninguém aqui se meter no meu negócio. Letra E, já complica um pouco, e essa é uma situação bastante comum, pelo agricultor já estar em dívida, e ter medo até de olhar os números, para não ficar mais depressivo ainda, seja, tá? Letra F, por não gostar de manusear papel e de fazer cálculos, ele gosta mais de botar a mão na massa, né? E a letra G é mais interessante e talvez a mais comum, para que outras pessoas, inclusive membros da família, não conheçam os reais números do negócio, para que as pessoas não fiquem se metendo o bedelho lá e isso não atraia olhos, né, famintos, né, tanto do ponto de vista de pessoas que queiram se aproveitar, né, familiares que queiram se aproveitar da lucratividade do negócio, e também não chamar a atenção de criminosos, né, porque aqui a gente não pode deixar de fazer uma leitura do cenário que a gente vive. O Brasil é um país favorável ao crime, é um país onde o crime é um bom negócio. Né? Vide a prisão em segunda instância. O Brasil é um país que, se o cara tiver dinheiro, não vai preso nunca. Porque, afinal, com a revogação da prisão em segunda instância, quando é que um cara vai preso no Brasil? Depois da última instância. E qual é a última instância, gente? Não existe última instância no Brasil, porque existe a terceira instância, que é o Tribunal de Justiça, aí existe o que seria a quarta instância, que é o Supremo Tribunal, é um único tribunal de 11 pessoas, quantos processos eles conseguem julgar? Não conseguem julgar processos. Tá? Então, o cara que tem dinheiro para recorrer, ele fica recorrendo o resto da vida. Quem é que está preso hoje no Brasil? Está preso por prisão preventiva, quando algum juiz decreta que aquela pessoa oferece risco à sociedade. Aí ele faz a prisão preventiva, que é uma coisa temporária, provisória, né? Não vai ficar preso para sempre. No Brasil só existem presos preventivos, não existe preso condenado em última instância. Tá? Então, o Brasil é basicamente um paraíso para criminosos, tá, pessoal? Então, óbvio que o agricultor, estando atento a essa situação, ele não gosta de que os seus números sejam divulgados, tá? Por quê? Porque pode chamar a atenção de criminosos. E tem um outro motivo também que está subentendido. O Brasil é um país que não tem uma cultura do lucro. Né? A gente não estimula que os empresários, sejam pequenos empresários, familiares, produtores rurais pequenos, que tenham lucro. A gente, no Brasil, prevalece uma cultura de que o lucro é tipo uma coisa do pecado, que
lucrar muito, o cara deve estar roubando, ou tem alguma coisa errada se ele lucrar muito. No Brasil, basicamente, existe essa cultura que é muito prejudicial, certo? De que se alguém está lucrando, tem alguma coisa errada ali. E quando, na verdade, a gente deveria reverenciar quem lucra, porque quando uma propriedade, falando agora só do ponto de vista rural, quando uma propriedade tem lucro, está crescendo financeiramente, isso é ótimo para o país. É ótimo é muito bom que uma propriedade dê lucro, porque ela beneficia a sociedade. Quando uma propriedade, quando uma atividade rural está dando lucro, ela é boa para o governo, porque ele recolhe impostos, ela é boa para a sociedade, porque ela está produzindo bens e gerando empregos, porque se o produtor está tendo lucro, qual vai ser uma das atitudes que o agricultor vai tomar? É aumentar o seu negócio. Eu vou plantar mais, eu vou aumentar minhas estufas, vou agora construir uma câmara. E isso vai gerar a necessidade de mais pessoas trabalhando ali, de mais mão de obra. E dali um pouco ele vai estar contratando mão de obra. E aí aumenta a circulação da economia, porque agora ele não é só um produtor familiar com a sua mão de obra, ele gerou uma vaga de emprego, certo? E vocês são a nova geração de profissionais. Vocês têm que trabalhar para a gente substituir essa cultura de que dar lucro é uma coisa negativa, ter lucro é um pecado. Pelo contrário, é bom que as empresas rurais tenham lucro, porque é bom para a sociedade, é bom para a economia, é bom para o país, pelos motivos que a gente elencou aqui. Ok, pessoal? Então, vamos lá terminar de falar sobre os custos de oportunidade. Tá? Os custos de oportunidade se aplicam sobre os fatores de produção, terra, capital e trabalho. Tá? A gente já tinha falado um pouquinho sobre o trabalho, né, que tem o trabalho do empresário, que pode ser considerado ou não. A gente vai voltar a falar sobre isso quando vocês estiverem colocando isso lá nas planilhas de vocês, nos vários exemplos, nos trabalhos que vocês vão desenvolver. O capital fixo, a gente vai ver exemplos também, e tem a questão de terra, quem sabe a gente começa falando aí sobre o custo de oportunidade da terra, que vai ter que aparecer. Vocês querem ver como o custo de oportunidade da terra tem que aparecer? Vamos imaginar o seguinte: eu planto arroz, tá? Ou o milho que o grupo vai fazer aí. E eu posso plantar o milho numa terra que não é minha, numa terra arrendada, ou seja, eu pago o aluguel da terra, tá? O milho, os grupos que vão fazer com milho aí, o produtor tem terra própria ou é terra arrendada? Me falem aí se vocês já sabem. Se a gente fizer com milho, é terra própria. Terra própria, beleza. Mas, então, ótimo. Então, o exemplo é com terra própria. Mas imaginem que você poderia arrendar essa terra, né? Para plantar milho. E aí você vai arrendar por um contrato lá de tantos sacos de milho. Ou pode arrendar até por um valor em dinheiro, tá? Então, vamos dizer que você está arrendando, tá? Você vai plantar milho e vai pagar o arrendamento. Se você paga o arrendamento, esse custo de arrendamento, ele tem que entrar no custo de produção do milho ou não? O que vocês acham? Sim, tem que entrar com certeza. Perfeitamente, tem que entrar com certeza. Essa é a resposta. Agora imagine que eu não vou pagar arrendamento, a terra é minha, tá? E aí eu vou plantar milho. Aí eu não vou ter custo com arrendamento, então eu não devo contar o custo do arrendamento, porque a terra já é minha, certo? Porém, fica aquele ponto de interrogação na cabeça. Mas eu poderia, em vez de plantar milho, ir para a beira da praia tomar caipirinha e arrendar para alguém plantar milho. E poderia estar ganhando da terra que eu possuo um arrendamento, o valor do arrendamento para o cara que vai plantar milho. E não precisava me incomodar com milho. Eu poderia estar deitado numa rede na beira da praia. Essa é uma possibilidade também, vocês concordam? Então, se vocês concordam, eu tenho que colocar o custo do arrendamento, mesmo que a terra seja minha. Porque é o custo de oportunidade que eu tenho. Eu tenho a oportunidade de plantar milho,
ou eu tenho a oportunidade de arrendar minha terra e ir para a beira da praia, botar o pé para cima e não fazer nada. Vocês estão entendendo? O custo de arrendamento, ele tem que entrar tanto no caso de eu estar trabalhando numa terra que é arrendada, que não é minha, como eu estando trabalhando na terra que é minha, porque ele é o custo de oportunidade de eu não plantar nada nessa terra e arrendar para alguém plantar, e eu ir lá para a beira da praia, no Baronda. Não, Baronda não tem mais, né? Mas, sei lá, no Mariscão, aonde quer que seja, deitar lá na rede e mandar vir a caipirinha. Vocês estão entendendo? Então, o arrendamento, ele é um custo de oportunidade. Entenderam, pessoal? Vocês concordam comigo que o arrendamento é um custo de oportunidade? Na realidade, é o que você gasta do dinheiro que você ganhou arrendando. Exato. Mas vamos imaginar que a terra é tua, Vladimir, tá? Aí tu não ganhou nenhum dinheiro e nem vai plantar milho. Mas tu tem um custo de oportunidade aí, tu poderia arrendar a terra, tá? E por isso, mesmo que você não pague arrendamento, ele tem que entrar no teu custo de produção. Vocês concordam? Mesmo que eu não pague arrendamento, ele tem que entrar no custo de produção, porque é o custo de oportunidade de eu fazer outra coisa. Porque se ele não entrar no custo de produção, no final lá sobrou um dinheiro no bolso, eu digo, não, isso aí está dando lucro, viu como foi bom plantar milho? Mas aí tu vai contabilizar aquele lucro, tu vai ver que é um lucro bem pequeno, que seria o equivalente, por exemplo, se eu tivesse arrendado a terra. Significa que passou o ano inteiro, ou meio ano, trabalhando, correndo atrás de lagarta, do milho, e de comprar um diesel num posto mais barato, de ir lá soldar o teu arado, e tudo mais, todo o trabalho que deu de você cultivar o milho, e o teu lucro no final não empatou nem com o arrendamento, que seria um dinheiro que entraria limpo para você, só pelo fato de você arrendar a sua terra para uma outra pessoa plantar o milho. Tá? Então, mesmo que você não arrende, ele tem que aparecer no teu custo de produção. E aí ele aparece como o custo de oportunidade da terra, o juro sobre a terra. Claro que nesse caso, não vai ser o equivalente ao valor da terra tu colocar lá no Tesouro Direto, render a 7%, por exemplo. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu não posso vender a terra todo ano. Quando eu decidi vender a terra, eu deixo de ser o proprietário da terra. Certo? Então, o correto não é pegar o valor que eu teria de venda da terra e colocar juro bancário. O mais correto seria eu considerar o custo médio de arrendamento daquele hectare de terra, com aquelas características de topografia, de declividade, de fertilidade, que é pago na região. Por isso, nós precisamos ter um mapa, um conhecimento sobre a região onde aquela terra está instalada. Se ele é uma área própria para soja, se ele é uma área própria de várzea para arroz, se ele é uma área própria para pastoreio de gado, por exemplo. Eu tenho que estar bem antenado e conhecer a realidade da região e o custo médio de arrendamento da região, certo? Nesse caso da terra, eu não uso os 7% do investimento financeiro no banco, na forma de título do governo. No caso de custo de produção da terra, o mais correto é utilizar o custo médio de arrendamento para aquela característica da terra na região ali. Ok? A gente já falou custo de oportunidade de um imóvel, por exemplo. Ó. Vamos ver esse exemplo que está listado aqui. Ó. O custo de oportunidade de um imóvel. Exemplo, ó, uma empreendedora utilizou um amplo e bem localizado imóvel da família, então a família tem uma loja comercial, tá? Para instalar um salão de beleza. Após anos de trabalho, percebeu que os lucros mensais do negócio estavam estabilizados e que rendiam aproximadamente 5 mil por mês. Então, montou um salão de beleza numa sala comercial que é da família já, ou seja, ela não paga aluguel, e tem um lucro mensal de 5 mil por mês. Mas aí eles analisam que
Se a família tivesse optado por alugar o imóvel, obteria um aluguel mensal de 8 mil, ou seja, é um belo do imóvel, numa região bem valorizada da cidade. E esse aluguel renderia 8 mil. E esse seria seu custo de oportunidade, tá? Se esse custo de oportunidade não aparece na contabilidade do salão de beleza, e é verdade, gente, ó, o custo de oportunidade não é um custo contábil, tá, pessoal? Por isso que eu disse que os custos apurados na contabilidade rural, e em alguns momentos eles são similares ao custo contábil, aquele que um contador formalmente estabelecido tem que considerar. Tá? O custo de oportunidade não é considerado pelo contador. Tá? Prof. Pois não? Essa última situação me remeteu a um seguinte meme. Pois não. Falta só uma coisa para eu ser um empreendedor de sucesso. Aí tá Sim. lá a resposta, um pai rico. Exatamente. Exatamente, porque daí a pessoa não vai pagar aluguel. Se ela pagasse 8 mil reais, gente, cadê o lucro? Ela estaria devendo, né? Exatamente. Estaria devendo 3 mil. Tá, é isso. Tá, ótimo, mas é isso aí mesmo, Gabriel. É uma reflexão que tem que fazer, tá? Claro que nesse exemplo que eu estou colocando aqui, ele é muito extremo, tá? Mas vocês vão, ao apurar nas diversas atividades que a gente vai estudando e mapeando, às vezes isso aí está lá colocado também, mas de uma maneira mais singela, mais simples, mas tem que ser considerado. Tá? Então, realmente, para ser um bom empreendedor, só está faltando um detalhe, pai rico, é isso aí. Tá? Então, não adianta eu colocar lá o meu salão de beleza no imóvel que é da família e ganhar um lucro lá apurado de 5 mil por mês e depois perceber que esse imóvel, que é um baita de um imóvel bem localizado, poderia estar rendendo 8 mil se ele tivesse alugado, tá? Então, esse é o custo de oportunidade e eu tenho que considerar. Veja, esse custo não aparece na contabilidade do meu salão de beleza. Porém, se eu colocar esse custo de 8 mil, ele simplesmente derruba qualquer possibilidade de lucro do meu salão de beleza. Lá na nossa apuração agrícola, nós temos que considerar, sim, nós vamos considerar o custo de oportunidade do empresário rural, que é o Prolabore, nós vamos considerar o custo de oportunidade da terra, que seria o valor equivalente ao arrendamento, e o custo de oportunidade de todos os imóveis e benfeitorias que estão alocados para aquela atividade rural. Gente, não é para o cara abandonar a atividade, mas é para ele ter um raio-x correto de como que está indo a sua atividade, porque se ela não estiver cobrindo o custo de oportunidade, também não é o caso dele abandonar a atividade naquele ano. Mas é apurar isso, porque se ano após ano, se todos os anos, o rendimento, a lucratividade da atividade rural que a gente está mapeando, sempre ela estiver abaixo, inclusive, do lucro de oportunidade, ou seja, da oportunidade disso aí estar investido em outra atividade, nós vamos chegar à conclusão que não está valendo a pena essa atividade, que ele seja, então, em outra, que ele troque por outra que seja mais rentável, porque não está valendo a pena ele se manter nessa atividade. Claro que esse exemplo aqui é um exemplo extremo. Tá? A gente já tinha falado em caso de arrendamento, tá? Custo de oportunidade da mão de obra, isso já aconteceu também, é muito comum, tá? Inclusive com agrônomos recém-formados, né? O agrônomo recém-formado poderia pegar uma empresa, poderia pegar um emprego numa empresa, tá? E é a coisa mais comum que acontece. E trabalhar, ele tem uma oportunidade, gente, e nesse momento, tá? Nesse momento, eu vou te dizer que a Olin Agro entrou em contato comigo pedindo se eu pudesse sugerir algum profissional. Eles estão procurando tanto técnicos em agropecuária como agrônomos. Tá? Nesse momento, eu poderia mostrar para vocês aqui a mensagem da Olin. Vou mostrar aqui, ó, a Olin procurando bons profissionais. Está aqui, ó. Professor, estamos procurando bons profissionais. Tem alguém para indicar? Gente, toda semana aparece essa necessidade, tá?
Então, um agrônomo recém-formado poderia estar indo trabalhar na Olin, eu não tenho ideia do salário, mas não é o salário, aquele salário, é um salário de início de carreira, tá? E talvez esse seja o custo de oportunidade do profissional recém-formado entre trabalhar numa empresa como a Copérgia ou como a Olin, para citar duas importantes empresas aqui da região, ou a Plantar, ou outras, né? Copersul, tal, né? E trabalhar lá, ou dizer o seguinte, não, eu vou montar meu próprio negócio, eu vou ser meu próprio patrão, eu não vou trabalhar de empregado. Tá, pessoal? Então, claro, nesse exemplo aqui, é o exemplo lá é, é, aleatório, claro que ninguém vai trabalhar inicialmente com um salário de 8.500, aqui nós estamos falando de um profissional já com uma certa história, né, de mercado, mas, então vamos olhar o que seria esse exemplo. Um representante de vendas autônomos, após contabilizar receitas e custos de suas vendas, autônomo, portanto, verifica que tem um lucro médio mensal, teve um lucro médio mensal de 3.500, ou seja, ele conseguiu uma remuneração, depois de tirar todos os custos, de 3.500 por mês. No entanto, ele lembra que ele tinha um emprego de representante comercial com um salário médio de 8.500. Então, ele avalia que o custo-oportunidade da sua mão de obra é 8.500 e que esse negócio de virar um autônomo não está sendo uma boa, ou pelo menos não foi nesse ano que passou, onde ele contabilizou, uma boa alternativa, ele largar o emprego. Tá? Então, também tem que ser considerado isso. Isso seria o prolabore dele. O prolabore dele foi 3.500. Tá? Mas ele tinha um salário de 8.500, então não compensou. Então, quando um agrônomo recém-formado, ele vai considerar o custo de oportunidade. O custo de oportunidade dele é o salário que ele ganharia se fosse pegar essa vaga na Olin para um profissional recém-formado. Então, o negócio que ele está tocando, ele tem que dar um lucro mensal, de preferência, superior a esse salário mensal que ele ganharia como empregado numa empresa da região. Porque esse é o custo de oportunidade dele, ele poderia estar trabalhando como empregado, mas ele está investindo no negócio dele. E ele ainda pode analisar, ó, nesse primeiro ano, eu não cobri o meu custo de oportunidade lá na empresa, porém, meu negócio é de longo prazo, é um planejamento de médio e longo prazo, onde os lucros vão ser crescentes. E lá no segundo, no terceiro ano, eu já vou estar lucrando mensalmente mais do que se eu estivesse como empregado. Então, isso pode fazer parte de um planejamento de médio e longo prazo também. Não significa que no primeiro ano ele tenha que cobrir o seu custo de oportunidade. Tá? Mas o que é importante? É ele ter isso na ponta do lápis, ter um planejamento e ter um controle financeiro na ponta do lápis, para saber, sim, que nesse momento ele não está lucrando tanto quanto ele lucraria ou ele receberia se fosse um empregado, mas a médio e longo prazo ele vai estar estabelecido e lucrando mais do que se ele fosse empregado e com todas as vantagens dele ser o seu próprio patrão. Tá ok, pessoal? Então, o custo de oportunidade, aqui só abreviado como CO, ele vai aparecer lá no nosso programa Rural Pro como conceituado como juros, certo? Lembrando que o custo de oportunidade, então, ele pode entrar na nossa planilha de diversas formas, né? Principalmente tendo que a gente olhando com cuidado para ver sobre qual fator de produção nós estamos aplicando o custo de oportunidade. Se é o custo de oportunidade da terra, é na forma de arrendamento. Se é de capital, é o juro que ele renderia num investimento financeiro. E se é o custo de mão de obra do prolabore lá, do empresário rural, talvez o valor que ele teria como um salário médio para o seu grau de formação, para o seu grau de capacitação no mercado de trabalho da região. Tá? Eu poderia colocar desta maneira. Claro que vai ficar, entendo, um pouquinho mais claro quando a gente for colocar isso no programa, no Rural Pro. Vamos ver, perguntas. Juliano, tem um vizinho que diz que se fazer conta, ele não planta mais. Verdade. Essa é uma resposta muito comum. Tá? E esse é o motivo. Ó. Às vezes o cara... é um dos motivos que identificou lá o pesquisador aquele que me escapou o nome, tá? Que está nos slides. Ó,
para não ver o tamanho do prejuízo, o tamanho da enrascada que ele está metido. Tá? Isso é muito comum, faz parte da psicologia humana. Quando, por exemplo, vou falar para vocês, num dia de mercado ruim, como foi, por exemplo, na quarta-feira a bolsa caiu 4%. Tá? Nesse dia, eu só olhava, estava cada hora pior o mercado. Eu me recusei a olhar como que estavam os investimentos naquele dia. Eu não queria ver o tamanho do prejuízo, tá, pessoal? Então, eu entendo o agricultor. Ele não quer ver o tamanho do prejuízo e ele, como o Juliano falou, se ele olhar as contas, esse é um desestímulo para ele nem vai plantar mais. Vamos ver a pergunta da Stephanie. Quando o agricultor faz uso de terra arrendada, é um custo operacional ou efetivo? Tu está se referindo à parte do arrendamento, Stephanie? É a parte do arrendamento, né? Onde é que o arrendamento entra, né? Ele vai entrar dentro do custo operacional, tá? Ele entra dentro do custo operacional, que é o custo do arrendamento da terra. Vai ter lá uma linha a mais na composição do custo, tá? E ele deveria entrar, como eu disse, mesmo que seja terra própria, né? Porque se eu plantar em terra própria e não colocar o custo do arrendamento, o meu milho vai ter um custo de produção barato. Parece que vou estar lucrando mais que o cara, que o meu vizinho que está pagando o arrendamento. É a mesma história aquela que a Isabel levantou, que se eu tenho o imóvel da família e eu não considero o aluguel da imóvel da família. É o mesmo exemplo do salão de beleza que eu monto, aqui, no imóvel da família. Como é que eu não vou considerar o custo de aluguel do imóvel? Porque o imóvel é da família. Claro que aí meu negócio vai ser muito mais lucrativo do que o meu vizinho aqui que paga um aluguel absurdo para fazer o seu negócio. Então eu tenho que considerar, sim, o arrendamento. Professor? Pois não, Vladimir? Mas esse custo aí não seria de manutenção da terra? Como assim? Manutenção? Porque você, por exemplo, para você manter a terra fértil, essas coisas, você vai ter uma manutenção, né? Você vai ter que trabalhar ela, manejo da terra. Tá. Teria que entrar em arrendamento mesmo ou poderia achar outro item dos custos? Ótima a tua pergunta. Ele vai ter que entrar em 2 itens, tá? Porque é o seguinte, eu vou entender, por exemplo, que tem uma cerca, tá? E a cerca precisa de manutenção. Não sei se é nesse sentido que está falando. Então, o custo de manutenção da cerca, e inclusive o custo de depreciação da cerca, eles vão entrar numa parte lá da tua composição de custos, tá? Porque necessariamente, aquilo que tu falou, tu não tem que manter a fertilidade da terra, a não ser que tu vai explorar ela, tá? Mas imagina a terra parada lá, a terra parada, tu não está fazendo nenhum uso dela, tá? Tá deixando o campo nativo, certo? Teoricamente, ela não está perdendo fertilidade no campo nativo, a não ser que eu esteja lá explorando ela com o gado pastando, por exemplo. Aí eu tenho retirada de fertilidade, né? Retirada de nutrientes. Então a gente tem que separar isso, tá, Vladimir? É tipo, só vai ter que fazer a manutenção da fertilidade se tu estiver extraindo alguma coisa. Eu estou extraindo, cultivando alguma coisa, eu estou extraindo, criando alguma coisa, então, claro, eu tenho que fazer a reposição disso. Mas essa reposição da fertilidade, ela vai entrar no custo operacional da atividade que eu estou fazendo. A terra, por si só, ela não precisa manutenção. Tá? Ela, por si só, está lá, terra parada. Se eu estou com um campo nativo e não estou extraindo nada, o nutriente que a guanchuma tira, ela repõe porque ela vai ficar lá. Eu não estou tirando nada, não estou extraindo massa verde, massa seca, nada daquela terra. Tá? Então, tu separa em 2 grandes grupos. Um é aquele relativo ao custo da terra, que é o aluguel da terra, o arrendamento. E o outro que tu está mencionando aí, que são as manutenções, elas vão estar ligadas a alguma atividade, a alguma exploração. Tá? Por exemplo, se eu tenho cerca e tenho que despesa com manutenção da cerca, aquela cerca existe
por algum motivo, por alguma exploração que eu estou fazendo da terra, para conter o gado, por exemplo. É desta forma que tu tem que considerar. Esses custos que tu quer contar como de manutenção, eles têm que ser separados do arrendamento. Imagina assim, ó, eu estou separando em duas vertentes, tá? Uma é o custo da terra propriamente dita, e outra são as manutenções ligadas a alguma atividade. Porque se eu não tiver nenhuma atividade, eu não preciso cerca. Tá, e falando isso numa situação normal, porque o Brasil tem isso que a gente já comentou aqui. Ah, professor, mas precisa cerca para os ladrões não invadir, para os grileiros saber que tem dono aquela terra. Mesmo que eu não esteja explorando nada, mas aí é uma circunstância específica do Brasil. Geralmente, tu faz cerca para a necessidade da atividade rural, tá? Não é só uma cerca para a questão da manutenção da propriedade, vamos dizer assim, por causa da criminalidade no Brasil. Aí eu vou te dizer que eu nem sei como é que constaria isso. Tipo, não tô, uma provocação boa tua. Eu tenho uma terra lá, não estou usando para nada, mas eu tenho o custo da cerca. Para quê? Para que os caras não invadam, por exemplo. Ou mais que isso, eu tenho lá uma guarita com um vigilante armado, porque do lado, bem perto da minha propriedade, tem um acampamento sem terra, que estão só de olho para invadir minha terra. Como é que eu considero isso no meu custo de produção? Bom, aí já é loucura, já. É a loucura que só existe no Brasil. Aí seria benfeitorias. Sim. Benfeitoria. Se eu tenho uma guarita, é uma benfeitoria. Se eu tenho a cerca, é benfeitoria. E elas vão entrar lá no custo de oportunidade daquela benfeitoria e na depreciação da benfeitoria. E ainda na manutenção da benfeitoria. Eu vou ter 3 canais de custo. Se eu tenho uma cerca, gente, e agora aproveitando essa provocação do Vladimir, se eu tenho uma cerca, ela vai me entrar com 3 grupos de custos, tá, gente? Ó, uma cerca. A cerca vai entrar com o custo de oportunidade do capital, porque eu peguei dinheiro e investi nessa cerca, tá? A cerca não surgiu lá de graça. Então, o teu custo... Fala, Vladimir. Slide 7 da aula. Slide 7 da aula. Beleza. Vou ver se eu acho o 7 lá. Ah, isso é. Exatamente, é isso mesmo. A cerca vai entrar com 3 grupos de custos, tá? É a oportunidade de capital da cerca, porque eu peguei um tanto de dinheiro e investi nessa cerca, e esse tanto de dinheiro que eu investi na cerca podia ser, tá lá no Tesouro Direto. Não esqueçam isso, tá? Então, é o custo de oportunidade da cerca. Então, fiz a cerca. A partir do momento que eu fiz a cerca, ela começa a depreciar. A cerca não vai virar a vida, não vai durar a vida toda. Vocês estão entendendo? A cerca tem uma vida útil. Então, eu tenho que ratear para a cerca, ela, no final da vida útil, eu poder fazer uma nova cerca, eu tenho que fazer uma reserva anual de uma parcelinha da cerca, para depois de tantos anos. Quanto tempo dura uma cerca, gente? Uma boa cerca. Qual é o tempo de vida da cerca? O que vocês diriam aí? Uns 10 anos. Tá, 10 anos. O Juliano pode dizer, não, a minha cerca é no capricho, dura 15 anos, dura 20 anos. Não tem problema, tá? Tu vai colocar lá que em 15 anos tua cerca, tu tem que fazer uma nova cerca. Então, existe a depreciação da cerca ao longo dos 10 anos. Então, todo ano vai entrar o custo de depreciação da cerca. Mesmo assim, tu tem o terceiro grupo de custo relativo à cerca. Qual é? A manutenção. Acontece alguma coisa. Um vizinho lá errou o trator e o trator derrubou alguns palanques, um pedaço da tua cerca. Um animal forçou a cerca e rasgou. Ou um transeunte mal intencionado foi lá e cortou tua cerca com um alicate. O que é isso? Custo de manutenção. Tu vai ter que gastar alguma coisa para manter a cerca. Um palanque apodreceu bem antes dos 10 anos, por algum motivo. O que tu vai fazer? Tu vai lá trocar aquele palanque. Custo de manutenção, tá? Então, tu tem 3 grupos de custos só para uma simples cerca. E, claro, esses 3 grupos de custos vão aparecer em todas as benfeitorias, como o Vladimir falou, as benfeitorias. Cada benfeitoria vai ter esses 3 grupos de custos, tá? O custo de oportunidade,
a depreciação e a manutenção. Tá? Hoje, pelo andar da carruagem, nem vou começar a falar sobre depreciação. Eu vou deixar para a semana que vem, apesar dos slides já estarem lá. Então, vocês podem baixar os slides e a gente dá uma faladinha rápida, uma passada rápida sobre os métodos de cálculo de depreciação. E esses são interessantes, porque aí eles são... Essa metodologia da depreciação, ela é usada exatamente da mesma forma dentro da contabilidade formal, ou seja, um contador utiliza exatamente o mesmo método que nós vamos utilizar da depreciação lá quando ele faz uma contabilidade oficial, formal, dentro de qualquer atividade econômica, não só no campo da agropecuária. Bom, 9h49, né? Nós estamos aí com 1h20 de conversa. Eu me dou por satisfeito, não quero avançar mais tanto assim, porque também estamos aí com 14 estudantes. Eu sempre manifesto essa minha preocupação de o que eu vou fazer com os estudantes que não estão participando. Para vocês que estão participando, tá ok, tá bem tranquilo. Agora, quem não está participando, olha, eu não sei como é que eu vou lidar com essa situação. Vamos ver, né? Vamos lá. Quem gostaria de falar alguma coisa? Perguntar ou manifestar qualquer assunto aí. Professor, só para complementar o entendimento, então... Vai lá, Vladimir. Não que seja o mesmo tipo de custo, né? Porque senão o produtor vai estar duplicando ou triplicando o custo nessa situação hipotética aí que nós falamos da cerca. Tá. Mas são custos, são atividades diferentes, são custos diferentes relativos à mesma benfeitoria, no caso aí, né? Sim, exatamente. Não é que vai ser muita coisa. Tu vai ver que, por exemplo, a manutenção da cerca, vai ser um valor, sei lá, uma coisa tipo R$20, R$30, um valor pequeno dentro da... Claro que depende do tamanho da cerca, do tamanho da propriedade, mas a gente tem que ter clareza, porque, de repente, estou falando de manutenção da cerca. É muito difícil, tem que fazer uma manutenção da cerca, mas alguma coisa tem. Aí tu vai lá colocar que teve lá uma despesa com um pedacinho de arame, R$20, por exemplo. Tá? Só que esses R$20 junta com uma pequena manutenção que você teve que fazer na câmara fria. Colocar gás, por exemplo, lá no compressor do refrigerador. Isso te deu lá R$150. Então, entende? E vai somando com todas as pequenas manutenções. O agricultor não pode negar esses pequenos custos, eles têm que aparecer. Certo? Então, claro que quando eu estou falando aqui, parece, não, isso aí vai dar um super custo, e é muito importante a tua fala, que vem de encontro àquilo que eu falei no começo, que o agrônomo, o gerente, ele tem que fazer uma apuração precisa dos custos. A gente não pode errar para mais e não pode errar para menos. A gente não pode errar para nenhum lado. E as consequências de se errar para mais e para menos, a gente já explicitou aqui, né? Então, claro, a gente não quer superdimensionar o custo. Não pode, porque se isso acontecer, a gente vai estar entrando no erro daquele primeiro artigo. Naquele primeiro artigo de 1976 que eu mandei para vocês, eles já mostram, eles fazem uma autocrítica, dizendo, nós erramos. E está aqui o porquê. A gente viu que o ovo dava prejuízo, mas o produtor de ovo, ele continuou produzindo por 5, 10 anos e feliz da vida. Então, ele não está errado, nós estamos errados. Então, tudo que eu estou falando aqui, claro, isso lá no final a gente vai tentar amarrar melhor, né? Porque talvez esteja um pouco confuso para todos nós, um pouco ainda, né? Mas tudo que nós estamos falando aqui é para que a gente não erre, nem para mais, nem para menos. Você está correto, Vladimir? Da minha parte está tranquilo agora. Tá. A gente não quer errar nem para mais, nem para menos. Larissa. Então, às vezes, compensa bem mais investir no Tesouro Direto. Larissa, assim, a minha resposta para essa tua pergunta é não. A gente não quer, porque isso foi uma realidade dos últimos anos. O investimento no Tesouro Direto, para a tua pergunta aqui, Larissa, eu estou falando, comparando em relação ao investimento produtivo na agropecuária, tá?
Se tu estiver perguntando, compensa mais em relação ao quê? Em relação à poupança? Sim. Em relação à poupança, compensa mais de investir em tesouro direto. Em relação a CDBs, compensa mais o tesouro direto. Agora, para qualquer investimento na agricultura ou na pecuária, a resposta é não. Deve ser mais negócio investir na agropecuária, investir na recria, investir no milho, investir no maracujá, investir no arroz, investir em qualquer atividade deve ser mais compensadora que o tesouro direto. Mas essa referência que eu estou fazendo do 7% do tesouro direto é para que o agricultor tenha os cálculos na ponta do lápis, no caderno, bem certinho, que ele tenha isso no caderno bem certinho, para que ele consiga tornar a atividade, com a ajuda da consultoria técnica, do agrônomo, tornar essa atividade tão lucrativa que ela tenha que ser mais lucrativa que os 7% que o Tesouro Direto dá. Tá? Então, a gente tem que ter sempre na ponta do lápis que aquela atividade, que a recria do gado, que a produção de leite, que a minha produção de milho em terra arrendada, que a minha produção de pitaia, ou seja, qualquer outra produção, esteja dando lucro acima daquilo que o investimento daquele dinheiro me daria se eu tivesse colocado no Tesouro Direto. Então, nesse caso, quando eu falo Tesouro Direto, tá, Larissa? É só para a gente ter como uma referência de que a tua atividade, aquela que você está acompanhando, gerenciando, tem que estar rendendo mais que o Tesouro Direto. Para você mostrar para o agricultor, ó, tá indo bem nosso negócio. Está rendendo mais do que se tivesse deixado o dinheiro parado no banco, tá? Então, nós agrônomos, temos que ser os impulsionadores, nós temos que ser os motivadores para que os agricultores, em geral, invistam bem em boas atividades que rendam mais que o Tesouro Direto. É para isso que eu estou falando, tá, Larissa? É para que a gente use como referência e que o agricultor tenha mais lucro do que aquilo ali. Então, a nossa baliza, a régua que a gente colocou é o Tesouro Direto. E o agricultor tem que saltar mais alto que essa régua. É para isso que a gente usa como referência, tá? Não é para que o agricultor abandone a atividade, vá para o mariscão ou para o bar-onda e deixe o dinheiro no Tesouro Direto. Porque se todo mundo fazer isso, o Brasil quebra, o Brasil não funciona. Tá? O nosso negócio tem que render mais que o Tesouro Direto. A atividade rural tem que render mais que o Tesouro Direto. Tá? O Brasil é um país que tem que produzir, e aí vocês estão num campo enorme, num campo interessantíssimo, que é um campo que está em crescimento, um dos poucos que está em crescimento, tá bom? A agropecuária. E todos vocês vão ter espaço no mercado de trabalho, porque ele está em franco crescimento. E principalmente se vocês tiverem uma boa formação e complementarem ela com os seus estudos por conta própria, porque não dá para ir só por aquilo que a faculdade vai dar para vocês. Vocês já perceberam que a faculdade tem atalhos. Às vezes o cara consegue passar nas disciplinas sem fazer muito esforço. Só que isso não vai levar vocês a lugar algum, tá? Vai depender, sim, de vocês se esforçarem e fazerem a diferença no mercado de trabalho, tá? Mas o mercado de trabalho está cheio de oportunidades para bons profissionais. Tá? Pessoal, a gente está fechando basicamente 1h30 de conversa, quase 1h30, falta 3 minutos aí. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta ou comentário, é o momento. Só gostaria de elogiar a sua aula. Eu estou gostando bastante. Que bom, Isabel. Tá, obrigado. Tá? Pena que tem pouca gente aí, gostaria que tá discutindo com mais pessoas, tá bom? Mas obrigado aí, tá? E aí, já agradecendo para todos a atenção de vocês, tá? Espero que vocês continuem se cuidando, que tenham um bom final de semana, que aproveitem bem as disciplinas, se cadastrem naquele curso lá, comecem a fazer o curso, se tiver alguma dificuldade, o Juliano, por exemplo, teve lá alguma dificuldade, Juliano, tu não me deu retorno, conseguiu se inscrever, deu certo, estão fazendo o curso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, deem um grito aí, tá? E, de novo, obrigado pela atenção. E quem tiver contato com os colegas que não estão participando, o Vladimir já fez 2 provas, beleza. Por favor, se vocês conhecerem algum colega aí que não está participando das aulas, deem um cutuque nele, tá, pessoal?
Tá, beleza. Depois o Juliano vai tentar. Então, pessoal, um abraço, um beijo, espero encontrá-los pessoalmente assim que possível, tá? Bom final de semana, obrigado pela atenção. A gente volta semana que vem. Tentem instalar o programa Rural Pro, que a gente vai dar uma mexidinha nele já semana que vem. Isso, bom feriado. A gente tá em casa e nem sabe quando é feriado e quando não é. Bem lembrado, Stephanie. Um abraço, tudo de bom para vocês. Grato aí, professor. Bom dia. Bom dia, valeu. Obrigado, obrigado.